Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos para um estudo da Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD, da revista Palavra e Vida, sobre tratamento bíblico da ansiedade e da depressão. E hoje nós estamos na lição 9, que fala sobre a depressão por conta da comparação. É um assunto muito interessante, esse assunto da comparação, e nós vamos ver por quê. E o nosso texto é o texto do Salmo 73, que mostra a vida de um homem chamado Asaf e a experiência de Asaf quando a prosperidade dos outros acaba com a nossa harmonia, quando a prosperidade dos outros acaba com a nossa harmonia. E hoje nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que nos abençoe nesse estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, é com muita alegria que eu estou em Tua presença, Senhor, para estar com os meus irmãos compartilhando essa lição maravilhosa da Palavra de Deus, essa lição que traz tanto ensino e tanta reflexão para a nossa vida. Mas peço também, Senhor, que Tu nos abençoes, porque estamos vivendo um tempo, ó Deus, de muita tribulação, de oposição, de enfermidade. Repreende, Senhor, essa Covid-19, repreende, Senhor, essa pandemia que, ó Deus, tem incomodado o Brasil, o Rio de Janeiro e o mundo, Senhor. Continuo pedindo, Pai, que abençoes os nossos governantes, que abençoe a nossa pátria amada e, ó Deus, que proteja os filhos dessa pátria e, por que não dizer, todas as pessoas do mundo dessa enfermidade tão terrível, Senhor, que tem assolado o nosso tempo. E não só a Covid-19, como também a dengue e tantas outras enfermidades, Senhor, que assolam o nosso povo, que assolam, Senhor, pessoas simples, ó Deus. Ó Deus, é um tempo de problemas financeiros, é um tempo de lutas, é um tempo de dificuldades. E eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja provendo para todas as nossas necessidades, para as necessidades de todos aqueles, ó Deus, que estão conosco nesse momento orando ao Senhor. Ó Deus, que Tu esteja suprindo cada necessidade em Cristo Jesus, Pai. Porque a Tua palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Acrescenta a Tua bênção na vida do Teu povo, dá livramento, dá bênção, dá cura, ó Pai, dá prosperidade ao Teu povo, e nos abençoa no estudo e na reflexão desta lição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos fazer de forma um pouco diferente. Eu sempre começo lendo o texto todo da lição, para que a gente depois entre na lição. Mas hoje eu queria fazer diferente, eu queria que nós fôssemos abordando o texto ao longo da lição, porque alguns versículos do texto do Salmo 73 vão ser muito importantes para nós, para que a gente possa pensar e refletir sobre esse tema, depressão por conta da comparação, a partir da experiência de Asaf. A verdade é que é impossível nós vivermos nesse mundo sem comparação, porque muitas pessoas olham para o outro e acham o outro mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais independente, mais religioso, mais espiritual, enfim. Muitas vezes olhamos para o outro e achamos que o outro é mais importante, que o outro tem mais fama, que o outro tem mais regalias do que nós. E com isso, nós pensamos: por que não eu? Por que não eu? Eu também sou um ser humano, também sou especial. E aí você entra numa situação de comparação, de comparar-se com outras pessoas, ou com outros grupos, ou com outras realidades sociais. E isso causa decepção, frustração, tristeza, muitas vezes, na nossa alma e na alma de todas as pessoas que de alguma forma tentam comparar a sua vida e a sua realidade com a realidade e a vida de outras pessoas. E a Bíblia fala ainda mais profundamente. No caso de Asaf, nós vamos ver
que ele se comparou com os ímpios, porque ele pensou: eu sou um homem de Deus, eu sirvo a Deus, mas o ímpio não serve e o ímpio prospera. E isso incomodou tanto a vida de Asaf, que o levou a uma depressão, que o levou a dizer: eu quase escorreguei, eu quase caí da minha fé em Deus por causa de olhar para a vida dos outros e principalmente de olhar para a vida do ímpio. Então, existe muita gente que não crê em Deus, mas prospera. Existe muita gente que não crê em Deus, mas é bonito, é rico, é famoso, é culto e assim por diante. E às vezes você pergunta: por que não eu? Por que não eu? Então, todos nós, enquanto seres humanos, temos essa vertente de querer olhar para a vida do outro e dizer: poxa, eu poderia também estar nessa situação melhor, eu poderia também ter mais sucesso, eu poderia também de alguma forma sobressair a essa situação, a essa circunstância. Então, há muitas pessoas que não servem a Deus, não guardam os valores da palavra de Deus, mas têm uma vida boa, prosperam, têm sucesso, têm dinheiro, têm seguidores nas redes sociais, né? Tem 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, né? Tem popularidade, tem muitos amigos, e você diz: por que não eu? A comparação com essas pessoas que muitas vezes aparentemente exalam felicidade, exalam realização. Mas será que essas pessoas são felizes mesmo? Será que essas pessoas são realizadas verdadeiramente? É o que nós vamos ver ao longo da lição. Muitos cristãos, por causa disso, não entendem isso e começam a se questionar, né? Como eu disse, por que não eu? Por que Deus não permite que eu seja bem-sucedido? Parece até muitas vezes injusto, né? Por que Deus abençoa aquele e não abençoa esse? Por que aquele tem fama e esse não tem? Por que aquele é bem-sucedido e esse não é? Então, muitas vezes nós usamos da comparação para podermos pensar e refletir sobre as coisas da vida. E quando fazemos tais comparações, começamos a sofrer. Começamos a sofrer. Mas, se fizéssemos uma leitura real e cristã, por exemplo, da vida do ímpio, nós vamos ver que muitas vezes o ímpio não é tão bem sucedido assim. O ímpio não é tão feliz assim. E nós vamos ver isso ao longo da lição, né? Porque há coisas que estão apenas na nossa mente, mas que não são a realidade, né? Há muitos que não se conformam com isso, em ver a prosperidade das pessoas que não servem a Deus e se magoam e acabam adoecendo, né? E às vezes não é só a prosperidade de quem serve a Deus, não. Às vezes é aquele irmãozinho que serve a Deus, também é abençoado, também é próspero, e você diz: por que Deus abençoa aquele irmão e não abençoa a mim? Né? Então, a comparação, ela é ruim em todas as instâncias, mas principalmente quando nós nos comparamos com os ímpios, com aqueles que não servem a Deus, né? Quando olhamos ao nosso redor, família, parente, amigos, trabalho, vizinhança, nós estamos sempre vendo que algumas pessoas conseguem coisas que nós não conseguimos. Conseguem um carro melhor, conseguem uma casa melhor, uma televisão melhor, uma situação melhor. E às vezes a gente fica muito chateado por que essas pessoas conseguem e nós muitas vezes não conseguimos. Por que essas pessoas têm oportunidades e nós muitas vezes não temos? Por que aquela pessoa tem um salário melhor e muitas vezes eu não tenho? Então, pensamos que não podemos ter nem desfrutar de uma vida maravilhosa, porque aquelas pessoas desfrutam, mas nós não temos condições de desfrutar. E aí vem a frustração, vem a tristeza, vem o desânimo, né? E muitas vezes nós perdemos até o desejo de viver. Perdemos o desejo de servir a Deus, perdemos o desejo de buscar a Deus. Asaf também viveu essa situação. E é justamente isso que ele nos conta no Salmo 73. Ele sofreu muito quando ele olhou para a vida do ímpio e viu que o ímpio prosperava, que o ímpio tinha boas condições, que o ímpio
né, conseguia suas realizações e ele não estava sendo servo de Deus e sendo fiel a Deus e santificando a sua vida, e não conseguia ter o mesmo sucesso que o ímpio tinha. Então Asaf, ele confessa, ele diz bem abertamente: eu senti inveja, eu senti tristeza, eu fiquei inconformado em ver como o ímpio prospera e eu que sirvo a Deus vivo nesse perrengue, né? Nessa luta, trabalhando de sol a sol, com 2 empregos, né? Então, essas comparações levaram Asaf a muitas vezes quase ter uma queda na sua vida espiritual e na sua vida emocional. Mas a pergunta é: quem foi Asaf? Quem foi esse personagem bíblico que escreveu o Salmo 73? Então nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Asaf. Quem foi Asaf? É o primeiro ponto da lição. Então, a Bíblia fala sobre Asaf em 1 Crônicas, capítulo 6, versículos de 31 a 40. Asaf foi nomeado pelo rei Davi como responsável pelos cânticos da casa do Senhor. Asaf era um levita e ele era da área de música, né? Como muitos dos nossos irmãos trabalham também na área da música. Ele foi nomeado por Davi como principal cantor quando a Arca do Concerto foi levada para Jerusalém e em outras várias festas de Israel, como está lá em 1 Crônicas 16, versículos 5, versículo 7. Ele liderou também os louvores por ocasião da consagração do templo que Salomão dedicou a Deus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12. Seu nome é encontrado no título de 12 salmos, né? O Salmo 50 e o Salmo 73 a 83. Então nós vamos estudar um pouquinho mais do que Asaf nos passa da sua experiência no Salmo 73 e vamos analisar com a nossa vida que a comparação é algo que pode nos trazer muita decepção e até depressão. Vamos ver então. Neste Salmo 73, Asaf abre o seu coração para falar da sua inconformação com a prosperidade dos ímpios, como nós já falamos. E como isso ocasionou nele tristeza, inconformação, coração amargurado, dores no corpo e na alma. No versículo 21 do Salmo 73, Asaf diz assim: assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas no meus rins. Olha que situação. Aquela situação se tornou tão emblemática para Asaf que aquilo que estava na sua mente começou a refletir no seu corpo. Aquilo que já falamos em outras lições sobre as doenças psicossomáticas que começam na mente e que descem para o corpo, né? E às vezes atingem ao nosso corpo e atingem a nossa alma também, porque ele diz que o seu coração azedou e ele diz que os seus rins sentiam picadas. Então Asaf, com aquela inveja, Asaf com aquele ciúme, Asaf com aquela situação de angústia e de depressão por ver a prosperidade do ímpio, ele estava desenvolvendo uma doença psicossomática, uma depressão, uma angústia de alma. No texto ele diz: meu coração se azedou. E meus amados irmãos, muitas vezes, quando nós usamos o método da comparação, o nosso coração azeda, porque nós começamos a olhar por que o outro é assim, por que o outro prospera, por que o outro tem sucesso, por que o outro é bonito, e o nosso coração começa a azedar. E assim aconteceu com Asaf. E em consequência disso, ele quase abandonou a sua fé em Deus. No Salmo 73, versículo 2, Asaf diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregasse os meus passos. Ele disse: pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Então Asaf
percebeu que os ímpios tinham sucesso, os ímpios tinham prosperidade, mas ele não. E como pode, então, Asaf, sendo servo de Deus, não prosperar? Como pode Asaf, sendo servo de Deus, não ter tantas bênçãos quanto as pessoas do seu tempo e da sua época? Isso começou a incomodá-lo, isso começou a perturbá-lo. Asaf queria ter bens, Asaf queria ter posses, Asaf queria outros benefícios, outras situações que pudessem ocasionar um conforto, que pudessem ocasionar um bem-estar, mas parece que as coisas não estavam muito bem para Asaf. E aí ele começou a ver que os ímpios muitas vezes são corruptos, os ímpios são desonestos, não todos, não todas as pessoas que não servem a Deus são corruptos e desonestos, mas ele começou a perceber que aquelas pessoas, que não serviam a Deus e que estavam ali, eram corruptos, eram desonestos e conseguiam dinheiros, coisas materiais de forma desonrosa. Ele começou a perceber que os ímpios tinham essa vertente. É claro que nem todas as pessoas que servem a Deus são pessoas assim, corruptos, desonestos, não. Existem pessoas que não servem a Deus, mas tentam levar uma vida de honestidade, uma vida correta. Eu mesmo já conheci muitas pessoas assim. São pessoas tão corretas que às vezes até parecem ser cristãs, mas são pessoas que têm honra, que têm caráter. Mas esse tipo de ímpio aqui é o ímpio, aquele que realmente busca crescer na vida por métodos ilegais. Então, muitas vezes nós pensamos, puxa, mas aquele rapaz, aquela moça, consegue tanta coisa, consegue tantos benefícios, por que eu também não consigo, E foi o que aconteceu com Asaf. Então Asaf começa a desabafar a sua inveja e a prosperidade que ele vê nos perversos. No versículo 3 do Salmo 73, ele diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele declaradamente diz que teve inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, ele diz que a vida dele era cheia de trabalho, de responsabilidade e de dificuldades, mas o ímpio, ficava sempre bem, sempre com conforto, sempre com as melhores coisas, e isso incomodava muito Asaf. Dos versos 4 ao verso 13 do Salmo 73, ele fala da vida de muitas pessoas que eram perversos, e Asaf ficou numa depressão muito grande. No versículo 13 do Salmo 73, ele diz assim: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Ou seja, por que eu estou vivendo uma vida de santidade, se o ímpio não vive uma vida de santidade e está aí bem, com o carrão do ano, com o casarão, com casa com piscina, com tanta coisa material que a gente acha que são importantes, que podem trazer para nós felicidade. Asaf pensa, poxa, eu estou vivendo na presença de Deus, estou vivendo direitinho e não tenho nada disso que esses ímpios têm, e por que eu não prospero, Então a tristeza tomou o coração de Asaf, e no versículo 16 ele diz que ele começou a considerar tudo isso. Versículo 16 do Salmo 73 diz assim: quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Olha o que ele diz, meu querido irmão. Quando eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa situação de comparação, eu comecei a ficar perturbado, desanimado, entristecido, depressivo. Mas mesmo pensando mesmo não encontrando resposta, e mesmo nada fazendo sentido para Asaf, ele fez algumas considerações. Primeira, ele considerou que a corrupção inevitavelmente faz as pessoas enriquecerem através da inteligência, de planos bem articulados, de manobras bem montadas, de maracutaias,
de dinheiro, de títulos e de ascensões. Então, ele pôde ver que essas pessoas, elas prosperam e elas têm uma vida boa. Por quê? Porque elas criam situações corruptas até para que ele possa desfrutar daqueles bens materiais. Então Asaf começou a perceber que essas pessoas, na verdade, não estavam enriquecendo pelo suor do seu trabalho, mas elas estavam enriquecendo porque elas faziam coisas corruptas que não agradavam a Deus, coisas que ele, como servo de Deus, não deveria praticar. De longe, ele estava então vendo a prosperidade dos ímpios e sabendo que todos procedem da forma que querem proceder. Cada um faz o que quer fazer, né? Quantos anúncios nos jornais a gente vê de pessoas que são corruptas e são pegas, às vezes no próprio ato, roubando. Há poucos dias nós vimos numa lotérica uma moça que era caixa da lotérica, a câmera filmando e ela não percebeu isso e ela estava dando golpe nas pessoas. Então, depois que a câmera filmou e puderam pegá-la, ela foi envergonhada e não pôde desfrutar daquele dinheiro que estava roubando de pessoas pobres e honestas. Então, muitas vezes nós vemos que essas pessoas corruptas não terminam tão bem assim. Nós vimos também o caso da Lava Jato. Nós vimos que na Lava Jato muitos foram envergonhados, como por exemplo o governador Sérgio Cabral. O homem comia nos melhores restaurantes, viajava para os melhores lugares do mundo e estava roubando o dinheiro público. E ele confessou na sua delação, ele disse: eu estava viciado em propina. Então, de tal maneira que esse homem agora está preso e envergonhado. Sua esposa também foi presa. Várias pessoas que roubavam com ele também foram presos. Então, ele desfrutou de toda aquela riqueza, desfrutou de toda a sua corrupção, mas o castigo lhe veio e agora ele está preso. Da mesma forma, o ex-presidente Lula também, naquela situação lá do Guarujá, disse que era dele, que não era dele, e foi comprovado que era dele, e ele foi punido, foi preso, muitos ficaram contra, mas a justiça o condenou. Ele já está solto, mas por algum tempo ele ficou preso, porque descobriram que tudo isso era manobras para enriquecer ilicitamente. Então, muitas vezes a gente vê que os ímpios prosperam, mas prosperam através de maracutaias, prosperam através de situações as mais diversas que eles buscam para enriquecer, mas não enriquecem no trabalho, no esforço, no ganha-pão e na luta do dia a dia. Então Asaf, ele começou a perceber que tamanha era a prosperidade do ímpio, que ele não conhecia os bastidores dessa prosperidade. Ele não conhecia os bastidores dessa riqueza, desse conforto, desse bem-estar. E a Bíblia mostra que a prosperidade por corrupção não acaba bem. A prosperidade por corrupção não acaba bem. Segundo, Asaf também percebeu que há um ensino muito estranho de que de que crentes não passam por dificuldades. Essa é uma mentira, meus irmãos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, em João 16:33. Então essa história de que o homem não passa por dificuldade, o crente não passa por dificuldade, é uma mentira.